Por vários anos, a nave espacial Kepler da NASA esteve vagando pelo espaço. Ela estudou mais de 150 mil estrelas em toda a galáxia. Essa pesquisa tinha um objetivo específico: encontrar planetas semelhantes à Terra. Esses planetas podem um dia se tornar nosso segundo lar, mas isso vai acontecer apenas em um futuro distante, quando a humanidade começar a colonizar o espaço. A missão foi um sucesso. A Kepler encontrou muitos planetas que foram chamados de superterras. No nosso sistema solar, não há um único planeta que possa ser chamado de superterra. Alguns cientistas acham que ele possa estar escondido em alguma extremidade do nosso sistema, mas ninguém encontrou evidências diretas disso ainda. Superterra soa impressionante, mas na verdade é improvável que se pareça com o nosso planeta. Em todo o universo, existem muitas dessas supers. Para se tornar uma superterra, um planeta deve pesar de 1 a 10 vezes a massa do nosso. Ele também precisa ter o dobro do tamanho e ser alimentado pela energia de uma estrela. Esses são todos os critérios. A superfície de tal planeta pode ser rochosa, gasosa ou mesmo mista. Imagine viver em um planeta assim. Ele é igual ao nosso, com atmosfera, clima e paisagens semelhantes, mas várias vezes maior. Nossa vida é diferente aqui. Por causa do aumento da massa, a gravidade neste planeta é muito mais forte. Não existem montanhas altas ou árvores neste mundo. O Everest é várias vezes menor. A maioria das árvores não cresce mais do que um prédio de um andar. As pessoas também são mais compactas. É difícil para o corpo crescer quando a gravidade o pressiona com o dobro ou o triplo da força. A altura média de um adulto é de 1 metro. Existem quase 8 bilhões de pessoas na Terra hoje. Nas grandes cidades, a sensação é de que elas são muito lotadas. Mas na Superterra, a área é 2 vezes maior. E as pessoas também são menores. Elas dirigem carros pequenos e vivem em casas pequeninas. É por isso que há muito mais espaço. O ar é mais limpo e nem todas as partes deste planeta foram totalmente exploradas ainda. Os dias e noites aqui duram mais do que na boa e velha Terra. Hoje é segunda-feira e a terça-feira começará em 48 horas. Mas as pessoas ainda não têm tempo livre suficiente. As horas de trabalho estão mais longas agora e as pessoas precisam de mais tempo para dormir, descansar e se locomover. O legal, no entanto, é que agora as pessoas são muito mais fortes e resistentes. Se uma pessoa comum chegar à Superterra, se sentirá como se estivesse carregando uma mochila pesada cheia de tijolos. Seus músculos não estarão acostumados a transportar uma carga dessas o tempo todo. Mesmo durante o sono, ela se sentirá pesada. Em uma pessoa despreparada, essa pressão pode causar danos aos ossos e músculos e levar a consequências desagradáveis. Mas como as pessoas vivem na Superterra há milhares de anos, elas evoluíram e se adaptaram às novas condições. Neste planeta, os ossos humanos são tão fortes quanto o ferro. Os músculos são duros como uma rocha. Os humanos são criaturas pequenas, mas poderosas. Mas eles não têm consciência dessa força toda. Tudo ao redor deles é pesado, e essa é a norma. As árvores são mais resistentes, e sua madeira é mais durável, o que significa que os móveis são mais pesados também. Uma única folha de papel na Superterra pode pesar 10 vezes mais do que estamos acostumados. Um carro de passageiros pode pesar em média como 2 caminhões de bombeiros, e uma colher de chá é mais pesada do que um haltere. Mas como o peso de todos os veículos é maior aqui do que no nosso planeta, as pessoas precisam de mais força e combustível para atingir altas velocidades. Portanto, elas usam muita gasolina. São necessários muito mais recursos para enviar foguetes ao espaço. É preciso mais combustível para superar a gravidade da Superterra e deixar sua atmosfera. As naves espaciais também precisam pesar menos. Quando tudo é tão pesado e denso, você não se sente super forte. Mas digamos que você seja um residente da Superterra e decida visitar a boa e velha Terra um dia. Você se torna um super-humano aqui. Pode chegar em qualquer carro, colocar as mãos contra o porta-malas e começar a movê-lo. Na academia, você levanta facilmente qualquer peso. Com um golpe, pode deixar uma rachadura na parede de concreto ou perfurar uma placa de madeira. Tudo isso parece extremamente impressionante, considerando sua pequena estatura. Suas pernas, acostumadas a cargas pesadas, parecem muito leves aqui. Você consegue pular facilmente de um telhado para outro. Se acidentalmente cair de um prédio de 2 andares, seu corpo não sofrerá nenhum machucado sério. Sua pele não ficará arranhada e seus ossos resistirão facilmente à queda. Na Terra, você se torna um super-herói. Infelizmente, uma superterra com as condições perfeitas para os humanos ainda não foi encontrada. Esses planetas ainda são pouco compreendidos. Eles podem até representar um perigo para os humanos. Uma grande massa significa uma grande quantidade de energia, e essa energia precisa ser liberada.
Se vivêssemos na Superterra, erupções vulcânicas seriam tão comuns quanto tempestades. O aumento da gravidade também pode causar mais movimento das placas tectônicas. A paisagem e a crosta do planeta seriam muito instáveis. Imagine terremotos acordando você todos os dias. Essas condições encorajariam as pessoas a desenvolver um grande senso de equilíbrio. Haveria também tecnologias especiais para fortalecer as fundações das casas. Movimentos frequentes das placas tectônicas desencadeariam enormes tsunamis. Os oceanos mudariam constantemente de forma. Áreas de terra enormes seriam inundadas. Nessas condições instáveis, as pessoas nunca conseguiriam construir cidades permanentes e viver confortavelmente. Além disso, se alguém viesse aqui, seria difícil para ele voar para longe por causa da forte força gravitacional do planeta. Objetos espaciais que passassem voando pela Superterra teriam maior probabilidade de cair no planeta. Além de erupções vulcânicas e terremotos, haveria chuvas de meteoros frequentes. E essas não seriam apenas pequenas rochas que evaporam na atmosfera. Enormes asteroides poderiam ser desviados do seu curso pela gravidade do planeta. As pessoas teriam que construir uma máquina capaz de destruir meteoritos antes que eles entrassem na atmosfera. Mas mesmo se tivessem sucesso, centenas de pedaços de rochas espaciais ainda cairiam na Superterra. Após todas essas catástrofes, as pessoas provavelmente entenderiam que há apenas uma super incrível Terra e é o nosso planeta natal. A pior coisa que pode acontecer à Terra é o endurecimento do seu núcleo. Assim que parasse de funcionar, o planeta perderia o escudo que protege a ele e a nós da radiação espacial. Tempestades solares e rajadas de energia poderiam criar sérios problemas para as pessoas. Todos os componentes eletrônicos deixariam de funcionar normalmente. A internet, usinas de energia, semáforos, computadores, aviões e tantas outras coisas. Para sobreviver em tal lugar, as pessoas teriam que viver sob uma enorme cúpula. Ela não permitiria a passagem de radiação e meteoritos. Mas muitas superterras têm condições ainda mais difíceis do que isso. Por exemplo, há um planeta onde a temperatura do ar é tão alta que os metais evaporam lá. É improvável que qualquer forma de vida possa surgir em tal lugar. Mas se os humanos tivessem que evoluir lá, nossa espécie seria invulnerável. Imagine criaturas cobertas por uma pele mais forte e elástica do que qualquer material na Terra. Caminhar através do fogo seria tão comum quanto respirar. Os habitantes deste mundo provavelmente tentariam dominar outros planetas. A única coisa que eles não seriam capazes de suportar seriam as baixas temperaturas. Uma leve brisa morna pareceria uma rajada de vento gelado para eles. Existe outra superterra semelhante a essa. Ela recebe uma tremenda quantidade de energia da estrela mais próxima. Por causa disso, as temperaturas lá são tão altas que destroem até mesmo as moléculas. Nas profundezas do espaço, os cientistas encontraram outra superterra. Ela tem 2,5 vezes o tamanho do nosso planeta e é completamente coberta por água. Não há um único pedaço de terra nela. O planeta é pesado, é por isso que fica um pouco inclinado para o lado. Quando essa superterra gira em seu eixo, a água flui de um lado para o outro. Enormes tsunamis destrutivos são uma ocorrência comum neste planeta. Se as pessoas vivessem lá, pareceriam mais com anfíbios do que com humanos. Outra superterra está a 6 anos-luz de nós. Sua massa é 3 vezes maior que a da nossa Terra. O planeta leva cerca de 233 dias para orbitar sua estrela. Esse planeta recebe apenas 2% da energia da estrela. A superfície desse mundo é um lugar escuro coberto de gelo. Ele é um dos planetas mais incríveis que existem e parece bastante amigável, além de potencialmente habitável. Assim como a nossa Terra, ele brilha com uma luz azul. Mas sua aparência engana. Nessa superterra, os ventos sopram a 7 vezes a velocidade do som. Mas o principal perigo são as chuvas de vidro. Trilhões de fragmentos transformam em pó tudo que está pelo caminho. Puxa, eu vou ter que passar esse aqui. Você está na piscina com uma multidão alegre de pessoas quando, de repente, avista um cara maluco ao longe. Ele o vê também e começa a acenar, balançando os braços. Ah, não. Ah, se você pudesse sumir agora. E depois, do nada, começar a ver sua pele mudar de cor e brilho. Então se esconde em algum canto para que ninguém o veja e... Tcharam! Você se camufla de acordo com o ambiente e sai de fininho, sem ser visto por ninguém. Só um cachorro late ao ver os chinelos se mexendo sozinho. Você volta para casa e passa um tempo se olhando no espelho. Sua imagem reflete mudanças instantâneas de cor em seu corpo. Em um instante, você está se misturando à madeira marrom do seu guarda-roupas e, em seguida, sua pele fica igual ao papel de parede que está lá atrás.
Então falha mais uma vez, tentando entender essa maluquice. Aí percebe que consegue mudar a cor da pele sempre que quiser, e tenta se lembrar de como conseguiu adquirir estes poderes. Mas tudo o que vem à sua mente naquele instante é sua visita ao zoológico e o tempo que passou perto do viveiro de um camaleão. Depois, só há escuridão. Os camaleões não mudam de cor apenas para se esconder de algum perigo, ou, como foi no seu caso, se livrar de uma pessoa chata. Na verdade, eles fazem isso para regular a temperatura do corpo e se comunicar com os outros camaleões. Mas, infelizmente, não possuem uma gama de cores tão gigante quanto as pessoas pensam. Esses animais conseguem se misturar com o ambiente apenas ajustando o brilho e contraste, e a quantidade de luz que pode entrar em seus corpos. Então, quando você desapareceu dentro da piscina, simplesmente se misturou com o que estava ao seu redor, com uma quantidade limitada de cores. Os camaleões lidam com uma camada de células especiais que ficam na pele. Você olha para fora da janela e se imagina como um super-herói, o camaleão. Parece um bom nome. Mesmo assim, uma coisa é certa: é preciso voltar ao zoológico para encontrar algumas respostas. Então vai para a rua e olha ao redor. É uma tarde de verão e o calor está de matar. Mas aí você percebe que pode ajustar a cor da sua pele para se refrescar. Os camaleões não conseguem gerar calor próprio, então mudar a cor e o brilho da pele pode servir como um ar-condicionado interno. Assim, enquanto está sob o solzão da tarde, você pode fazer sua pele ficar mais clara e pálida, para refletir a luz. E se estiver frio, basta fazer o contrário. Você continua andando pelas ruas até que vira e entra em um beco escuro. Lá é sujo e fede. Ao olhar para suas próprias mãos, percebe que elas estão mais ásperas que antes. Se agora você tem mesmo as habilidades de pele de um camaleão, certamente tem outros truques desse bichinho na manga. Então segura em um poste que está ali perto e sobe nele tão facilmente quanto um macaco. Quando chega lá em cima, não sente cansaço algum. Ótimo! Uma super pegada e controle interno de temperatura. Pensando em que outra habilidade tem, desce e vai até o metrô, partindo para o zoológico. Agora está esperando na estação, cercado por centenas de pessoas. Aí olha para o relógio na parede e ouve o trem chegando. De repente, a imagem à sua frente se divide e você percebe que um de seus olhos está voltado para o trem, enquanto o outro ainda está preso ao relógio. Ainda bem que seus óculos de sol estão ali. Melhor colocá-los antes que alguém faça um escândalo. Esse pode ser seu truque de super-herói. O trem para e você se espreme entre os passageiros para entrar no vagão. Aí segura na barra de ferro enquanto o trem dá partida e se instala em um lugar sem se mexer. Alguém esbarra e sua pele começa a mudar de cor imediatamente. Todos ficam com os olhos arregalados. Você parece um protetor de tela dando defeito. Sua pele tem faixas amarelas, vermelhas e brancas, piscando da cabeça aos pés. Depois, elas mudam para azul, roxo e verde. E, por fim, todas as cores se misturam, criando um efeito legal. Quando os camaleões se sentem ameaçados ou ficam assustados, seus corpos piscam com cores agressivas para afugentar seus predadores. Mas isso é a única coisa que eles conseguem fazer, pois são animais inofensivos e não oferecem perigo algum aos humanos. A mordida é fraca e eles são bem lentos para um lagarto. Alguns animais, como os sapos ponta de flecha, têm cores vibrantes para mostrar que são venenosos e que não estão brincando. Mas os camaleões não têm nenhum veneno, apesar da aparência pouco amistosa. Depois de ser exposto por alguém, você se esforça para tentar voltar à cor normal, mas não consegue. E está dentro de um trem fechado, e com todos o encarando, é praticamente impossível se acalmar. Mas depois de um tempo funciona. Assim que o trem para, todos se apressam para sair logo dali de perto. Sua pele volta ao normal e você sai do metrô. Mas todos já gravaram vídeos e tiraram fotos suas, e estão compartilhando nas redes sociais. Você se tornou a sensação do momento, e tem até um nome artístico, #HomemCamaleão. Acho que esse nome veio para ficar. Você corre para algum canto escuro para tentar se esconder. Seu fôlego está curto, mas acaba se recompondo. Sua pele está ficando mais escura. Você está se misturando à escuridão para evitar mais olhares. Lentamente, consegue sair da estação, mas um rato passa em cima do seu pé. Desespero! E suas cores começam a piscar de novo. Ainda bem que não tem ninguém por perto. Você sai dali e vê que o zoológico está a apenas alguns quarteirões de distância. Mas tem uma barraquinha de cachorro-quente logo à frente. Um de seus olhos está virado para o zoológico, mas o outro está grudado no lanche. Você se aproxima da barraca e olha o cara preparando os pães, mas tem uma fila enorme. Você começa a sentir uma coisa estranha dentro da boca, algo que não consegue controlar. Então se afasta encostando em uma árvore, e sua cor começa a se misturar ao ambiente. A árvore marrom, as folhas verdes, a lata de lixo metálica e cinzenta e a placa vermelha de pare. De repente, sua língua sai da boca e estica tão longe que acaba pegando 2 cachorros quentes e trazendo-os para sua boca.
Seus olhos começam a girar independentemente. Assim que acaba de se deliciar com o lanche, se esconde atrás de alguns arbustos e fica verde para se camuflar neles. Nesse momento, torce para que ninguém tenha visto o que aconteceu. De volta à missão, você corre o mais rápido possível, passando por todos os tipos de obstáculos, mas acaba descobrindo que o zoológico está fechado. Todos os animais foram devolvidos à natureza e o lugar está bloqueado por uma fita zebrada que impede que alguém entre. Mas é preciso encontrar respostas. Então você dá um jeito de entrar e parte para o viveiro do camaleão. Aí coloca seus óculos de detetive e começa a inspecionar. É bem mais fácil observar detalhes quando se tem olhos que se movimentam de forma independente. Finalmente, avista uma coisa que chama sua atenção. Mas aí uma luz intensa cai em sua direção e sua pele muda de cor na hora. Um segurança o avista e começa a persegui-lo gritando. Outro se junta a ele, vindo de outro corredor. Eles estão à sua procura. Você tenta encontrar um lugar para fugir, mas o caminho por onde passou está bloqueado. E agora está encurralado. Os dois seguranças estão bem atrás, se aproximando rapidamente. Você se mistura ao ambiente escuro e se torna praticamente invisível. Ainda é preciso encontrar uma saída. Você pode ser invisível no escuro, mas a luz de uma lanterna certamente o colocaria em apuros. Um de seus olhos vê uma grade no teto. Com sua pegada poderosa, chega até ela, a retira de lá e se espreme para entrar no minúsculo espaço. E antes que se dê conta, já está engatinhando por um túnel com a maior facilidade do mundo. Você conseguiu escapar dos seguranças, mas parece que há mais coisas acontecendo por ali. Por uma fresta, dá para ver um monte de seguranças barra pesada e um grupo de cientistas andando vestidos com roupas de proteção. Um deles está carregando uma gaiola e dentro dela está um camaleão. É noite e você consegue voltar para a cidade sem ser perseguido por ninguém, mas os guardas viram seu rosto. Agora você está sendo procurado. Então, se esconde em outro beco para tomar fôlego e tentar processar tudo aquilo. De repente, alguém o agarra pelo braço e o coloca dentro de um prédio. Você olha ao redor e vê uma sala espaçosa, com dezenas de pessoas com poderes animais estranhos. Uma delas está correndo pela sala com a velocidade de um guepardo. Um cara está saltando e se pendurando no lustre do teto, como se fosse um macaco. Agora, a sensação é de que finalmente encontrou as respostas que tanto procurava. Você solta o cinto de segurança e se levanta, esticando as pernas após um longo voo. Você vai até o banheiro para se refrescar. De repente, você está no ar. As bagagens voam ao seu redor. Parece que o mundo está acabando. Você está 9.000 metros acima do solo e está se encaminhando para uma aterrissagem forçada. Antes de ter tempo para pensar, tudo fica escuro. No início de 2001, um enorme Boeing 747, transportando mais de 400 pessoas, decolou do Aeroporto Internacional Haneda de Tóquio. O voo progrediu normalmente até atingir 12.000 metros e velocidade de cruzeiro. A comida estava sendo servida. Os passageiros estavam para lá e para cá como em qualquer outra viagem. Um pouco mais cedo naquele dia, um voo de uma companhia aérea japonesa entre Busan, na Coreia do Sul, e Tóquio, no Japão, havia começado de maneira semelhante. Esse era menor, com cerca de 250 pessoas a bordo. Ele também entrou em velocidade de cruzeiro a 11.000 metros. Ambos os aviões estavam em uma rota de voo semelhante, apenas a 600 metros um do outro, e deveriam se encontrar sobre a ilha japonesa de Honshu. Os dois estavam próximos a este cruzamento quando o piloto do Boeing 747 percebeu seu indicador anticolisão disparando. Foi quando ele viu que havia algo errado. Um dos aspectos críticos das viagens aéreas modernas é a coordenação do controle de tráfego aéreo. Todos os voos são monitorados e os pilotos são avisados se algo estiver errado. O objetivo do controle de tráfego aéreo é organizar os voos tão bem que as colisões sejam impossíveis. Todo avião moderno é construído com monitores de colisão, mas eles nunca devem ser usados por causa disso. Enquanto os indicadores anticolisão soavam, o trainee Hideki Ashitani, de 26 anos, estava sentado atrás dos radares na torre de controle, monitorando ambos os voos. O estresse de ter que supervisionar mais de 10 aviões o estava sobrecarregando. Isso não surpreende, visto que ele ainda não era certificado para operar por conta própria sem supervisão. Quando percebeu a potencial colisão, correu para evitar um desastre. Ele rapidamente contatou o voo de Busan, que estava viajando a 11.000 metros, e disse para diminuírem a altitude, tentando criar um vão maior entre os aviões. Com toda aquela pressa, porém, Ashitani cometeu um erro terrível.
ele contatou o avião errado. Em vez de dizer ao Boeing 747 para reduzir sua altitude, o piloto seguiu as instruções dele e baixou de 12 mil metros para 11 mil metros, exatamente a mesma altura em que viajava o 747. Ambos os aviões aceleravam um em direção ao outro a 800 km por hora em rota de colisão. Rashitani estava começando a entrar em pânico. Quando percebeu que o voo de Busan não havia descido, ele rapidamente o instruiu a virar à direita. O piloto, é claro, deixou de seguir as instruções dadas, pois foram enviadas para o avião errado. Por uma razão desconhecida, a instrução para virar à direita falhou e não chegou para ninguém durante todo esse tempo. As comunicações do controle de tráfego aéreo estavam falhando e os pilotos não tinham ideia de quanto perigo estavam correndo. Ao ver Rashitani em pânico atrás do painel de controle, sua supervisora correu para o local e assumiu o controle da situação. Ela contatou o voo de Busan e lhe disse para subir. Surpreendentemente, quando fez isso, ela deu a ordem para um voo que nem estava operando naquele dia. Ambos os voos a ignoraram, pois não sabiam que a mensagem era destinada a eles. O piloto do Boeing ao menos sabia que havia outro avião por perto, mas sua confiança no controle de tráfego aéreo o teria confortado. Certamente, se algo estivesse muito errado, alguém lhe enviaria mais instruções. Nesse ponto, o acidente estava começando a parecer inevitável. Para os passageiros dos voos, porém, tudo parecia normal. Eles já tinham comido seus lanches, esticado as pernas, ou talvez estivessem esperando na fila do banheiro, completamente sem saber que estavam a caminho de se chocar com outro avião. Felizmente, para todas as 600 pessoas envolvidas, o piloto era bem treinado e confiante, mesmo em uma situação que faria a maioria das pessoas congelar. Através do para-brisa, ele viu algo que nenhum piloto jamais deveria ver. Outro avião vindo diretamente em sua direção. Com reflexos como de um gato e com uma compostura notável, o piloto do Boeing agarrou o manete e direcionou o avião o mais para baixo que pôde durante os segundos que tinha antes da colisão. O Boeing passou direto por baixo do outro avião. Imagine ser um piloto e ver o solo à sua frente em vez do céu. Os dois saíram intactos. Este homem salvou a vida de mais de 600 pessoas. Isso não quer dizer que todos saíram sem um arranhão. Os passageiros estavam completamente sem saber de todo o incidente, então quase nenhum estava usando o cinto de segurança. Não havia o que eles pudessem fazer, pois a mudança de direção os jogou contra o interior do avião. Do nada, com um movimento repentino da aeronave, muitos atingiram o teto com a força de um acidente de carro. Todos os objetos e pessoas desprotegidos foram arremessados no ar. Alguns podem até ter sentido como se o avião tivesse acabado de cair no chão. Milagrosamente, apenas 7 passageiros e 2 membros da tripulação ficaram gravemente feridos, e o restante sofreu ferimentos leves. O piloto voltou para Tóquio para permitir que todos os feridos fossem tratados. Graças à ação rápida das equipes médicas e à incrível capacidade de tomada de decisão e habilidade demonstrada pelo piloto, todos no voo sobreviveram. Cada vez que você viaja de avião, está concordando em se lançar no céu a velocidades de até 800 km por hora, dentro de uma frágil concha de metal. Você fica cercado por motores enormes e perigosos, 10 ou 11 km acima do solo. Certamente parece que não há como sobreviver se o avião começar a dar problemas. O pouso na Baía de Hudson mostra que pilotos habilidosos podem superar essas dificuldades aparentemente intransponíveis. No dia 15 de janeiro de 2009, o voo 1549 estava programado para voar de Nova York para Carolina do Norte. O piloto Chesley Sullenberger era um ex-piloto de aviões a jato que passou a pilotar voos comerciais nos anos 80. O céu estava claro e as condições eram favoráveis. Era um voo normal para todos os 155 passageiros a bordo, até que o pior aconteceu em apenas 1 minuto e meio. Quando o avião alcançou 900 metros de altitude, ele atingiu um bando de gansos canadenses. Eles atingiram o voo inteiro, mas o pior de tudo é que alguns gansos ficaram presos em ambos os motores. Quando Sullenberger percebeu que os motores estavam falhando, contatou o controle de tráfego aéreo. Eles ordenaram que voltasse para pousar no aeroporto, mas o piloto percebeu que era impossível. Com os motores falhando e sem uma pista aberta para pousar, ele teve que assumir o controle da situação para salvar a vida de todos a bordo. Sem controle total de seu avião, ele não era capaz de operar na altitude normal.
O avião voou tão baixo que passou a apenas 300 metros sobre a ponte George Washington. As pessoas na ponte ficaram apavoradas ao ver o avião tão perto, mas não tinham ideia de como as coisas estavam a bordo. Com o avião na velocidade de 220 km por hora, Sullenberger viu o rio Hudson à sua frente e não teve escolha a não ser pousar nele. Todos na torre de controle ficaram chocados ao ouvir o que ele teria que fazer, mas não havia outra opção. Pousar em uma pista é uma coisa, mas pilotos comerciais não são treinados para pousar em rios. Sullenberger teve que pensar com clareza e planejar a aterrissagem enquanto voava em direção ao solo. Ele cuidou para que a cauda tocasse a água antes do nariz. Pousar com o nariz primeiro comprometeria ainda mais os motores e causaria ainda mais danos. Surpreendentemente, o avião pousou na água sem se despedaçar. Sua aceleração diminuiu gradualmente até que eles alcançaram um ritmo lento e constante na superfície. De longe, as pessoas podiam até pensar que fosse apenas um barco se movendo lentamente. No entanto, eles ainda não estavam seguros. O estresse do pouso fez com que uma das portas na parte traseira do avião se abrisse e danificou a fuselagem. A água encheu rapidamente e os passageiros correram para a evacuação pelos escorregadores infláveis. Um barco chegou com uma rapidez impressionante para buscar os passageiros presos que esperavam nas asas e nos escorregadores infláveis. Todos sofreram ferimentos leves no choque com o rio, mas todos sobreviveram. O capitão Sullenberger entrou para a história como um dos pilotos mais notáveis de todos os tempos, tendo salvado tantas pessoas de uma situação aparentemente desesperadora. Foi feito até um filme sobre seu heroísmo. Você se sente um pouco tonto, pairando no ar 10 andares acima do solo. A única coisa que o impede de cair é uma das palmas das mãos e os pés descalços. Há uma multidão reunida ali na rua, bem lá embaixo. Pessoas, minúsculas como formigas, continuam gritando e apontando, supostamente para você e sua carga preciosa. A senhora idosa em seus braços parece frágil e apavorada. Mesmo assim, suas mãos surpreendentemente fortes seguram seu gato junto ao peito. As chamas estão ardendo acima da sua cabeça, explodindo pelas janelas, e a fumaça ainda está queimando sua garganta. Tudo começou há 3 semanas. Você estava assistindo a uma partida de futebol e seu time estava perdendo. Depois de um tempo, você não aguenta mais, pula da cadeira e começa a andar na frente da TV. A certa altura, você fica tão agitado que bate na parede com a palma da mão aberta e você fica preso. Seus primeiros pensamentos não são muito coerentes. O que é essa coisa pegajosa na minha parede? Dedo por dedo, você descola sua mão. Examina, toca na parede. Alguns minutos depois, finalmente compreende o que está acontecendo. Realmente tem algo errado, mas não com a parede, e sim com as palmas das suas mãos. Depois de muito, e eu realmente digo muito, experimentar, você descobre que de alguma forma elas aderem a todos os tipos de superfícies. Você experimenta tocar no chão, nas vidraças, nas paredes, nos móveis. Você até consegue se prender no teto. Essa última ideia não foi tão bem planejada como provavelmente deveria ter sido. Por quase 10 minutos, você fica pendurado ao lado do lustre, balançando um pouco, sem saber o que fazer a seguir. Depois de conseguir se libertar, você cai no sofá e começa a pensar. Então, quais animais podem escalar superfícies verticais e até mesmo caminhar de cabeça para baixo? Caracóis e lesmas? Mas eles produzem lodo semelhante a muco que os ajuda a se mover. Você olha para as palmas das suas mãos, nenhuma coisa pegajosa nelas. Ok, o que vem a seguir na lista? Aranhas. Você pesquisa essas criaturas no Google e descobre o segredo do sucesso delas. São minúsculos pelos nas pontas das patas. Esses pelos pequeninos criam inúmeros pontos de contato entre uma aranha e a superfície em que ela está. Mais uma vez, toda a sua atenção está voltada para as palmas das mãos. Elas são peludas agora? Parece que não. Mas então, você se lembra de ter lido que quanto maior e mais pesado um animal, menores são os pelos. Por exemplo, o pelo de um besouro tem cerca de 1/10 da largura do pelo humano, mas o da lagartixa já é 1/50 do tamanho. Será que suas mãos estão cobertas de pelos, mas seus olhos simplesmente não conseguem vê-los? Então, seus pensamentos tomam um rumo diferente. Você decide descobrir até que ponto suas habilidades recém-adquiridas se estendem. Você pode realmente andar no teto? Durante uma nova série de experimentos, suas descobertas foram as seguintes. As solas dos pés são tão pegajosas quanto as palmas das mãos. Você começa a ficar tonto depois de 3 minutos e meio pendurado de cabeça para baixo no teto. Você não pode se soltar e cair, não importa o que aconteça. Você deve estar mais atento para não bater a cabeça no ventilador de teto novamente.
E não, você não pode voar de uma parede para outra como viu alguns super-heróis fazerem. Essa experiência doeu. Depois de praticar e experimentar por horas a fio e ignorar 7 ligações do seu chefe, que provavelmente, muito provavelmente está furioso, você decide que é hora de sair. Seu apartamento fica no 4º andar, não muito alto, mas nada agradável se suas habilidades bizarras pararem de funcionar de repente. Você bebe um pouco de suco de laranja para criar coragem e abrir a janela. Os carros que circulam pela rua de repente parecem muito menores do que de manhã. Estranho, não? Você inspira e dá um passo à frente. Ufa, pelo menos não está indo em direção ao chão. Na verdade, você está firmemente preso à parede ao lado da janela. É hora de começar a se mover. Você está quase chegando ao 2º andar quando decide fazer uma pausa. E é aí que você percebe o rosto. Está pálido, com a boca bem aberta e uma emoção estranha nos olhos. Você tem certeza de que é de horror. Deve ser seu vizinho de baixo. Infelizmente, você não pode lhe dizer que não há nada com o que se preocupar. O homem não vai te ouvir e suas mãos estão meio ocupadas. Você vê seu vizinho pegando o telefone. Ele vai ligar para o 190? Como esperado, vários minutos depois, sirenes são ouvidas. Em pouco tempo, várias pessoas estão usando megafones tentando acalmá-lo. A ajuda está chegando! Espere! Como se algo terrível pudesse acontecer com você na altura do 2º andar. E ainda assim, logo toda essa situação se torna demais. Você fica tão estressado que, em vez de descer para o chão, volta para o seu apartamento. De repente, tudo fica quieto. Você se esconde no banheiro e bebe outro copo de suco de laranja. Quando rasteja em direção à janela meia hora depois, a rua abaixo está vazia. Uma semana se passou e você finalmente tem que aceitar a verdade amarga. Seu vizinho de baixo está fazendo o possível para evitá-lo. No dia após descobrir suas habilidades incomuns, você percebe que não pode adiar mais. Você tem que voltar ao trabalho. Quando chega ao escritório, seu chefe passa uma boa meia hora repreendendo você. Depois disso, está livre para lidar com uma pilha de problemas no trabalho. No final do dia, você sente como se um diplodocus tivesse mastigado e depois cuspido. Porém, a única rota de fuga está bloqueada por seu chefe conversando com um de seus colegas. E não parece que vão terminar a discussão animada tão cedo. Mas então, por que você precisaria de suas super habilidades se não para fugir de lugares? Você abre a janela e sai sorrateiramente. Olha, você está ficando bom nisso. Durante as semanas seguintes, você descobrirá mais e mais usos de suas habilidades de escalar paredes. Por um lado, pode trocar as lâmpadas sem usar uma cadeira, mas você precisa de 3 minutos e meio para fazer isso. Mais tempo e você fica tonto. Você conquista o topo da montanha com a qual sempre sonhou, mas antes parecia difícil demais. Uma noite, você tenta escalar um arranha-céu, mas fica terrivelmente cansado antes de chegar ao topo. Você salva inúmeros gatinhos presos em telhados e árvores. E agora, ainda tem uma história de crime para contar. Certa noite, uma gangue de assaltantes o cercou. Eles estavam tentando pegar seu dinheiro e telefone. Eles não esperavam que você escapasse escalando uma parede vertical lisa. Isso os deixou muito assustados. E então, um dia, um incêndio acontece. Você está dirigindo para o trabalho quando vê chamas saindo de um apartamento no 10º andar. Dezenas de pessoas já estavam ao redor do prédio. Você se junta a elas e ouve alguém mencionar uma senhora que mora no apartamento com seu gato. Você entende que chegou a hora de usar suas habilidades. Tira os sapatos e começa a escalar a parede do prédio. Sua subida é acompanhada por gritos e aplausos. Depois de alcançar a janela necessária, você a quebra e entra com cuidado. Hoje, a sorte está ao seu lado. Por um lado, a senhora é muito pequena, não será um problema levantá-la. Melhor ainda, ela e o gato estão na sala. Milagrosamente, a mulher não exige longas explicações. Ela agarra o gato, você a agarra e no momento seguinte, vocês estão fora da janela. Você consegue chegar ao chão e a senhora é levada pelos médicos. E então, você é cercado por repórteres. Uma avalanche de perguntas e flechas de câmera se seguem. Muitas pessoas registraram a sua heróica descida. Então não demorou muito para você se tornar uma sensação. No início, se sente tímido e exposto. Mas logo você percebe que esse tipo de popularidade pode lhe trazer um bom dinheiro. Você é convidado para vários programas de TV. Muitas empresas querem que você anuncie seus produtos. Ilusionistas e trupes de circo pedem que participe de suas apresentações. Você se torna mundialmente famoso. Seu rosto está em todas as capas de revistas.
Você ganha dinheiro suficiente para viajar em jatos executivos e se hospedar nos hotéis mais caros do mundo. Mas um ano depois de começar a andar em superfícies verticais, você acorda com uma notícia. Outra pessoa ganhou a mesma habilidade. E a cada semana, mais e mais pessoas descobrem que podem andar nas paredes. Em alguns anos, essa não é mais considerada uma habilidade tão rara. E tudo que você pode fazer é lidar com o fato de não ser mais único. Mas então, verifica sua conta bancária e sorri. Feliz por saber que, ei, você foi o primeiro. Olá e bem-vindo à luta do século. Hoje em nosso ringue temos o Tiranossauro Rex, o rei de todos os dinossauros que viveram na Terra cerca de 70 milhões de anos atrás. O T-Rex foi um dos maiores predadores terrestres que já existiram. Até mesmo seu nome, Rex, significa rei. E uma salva de palmas para o adversário, o Espinossauro. Um dinossauro gigante parecido com um lagarto que é 20 milhões de anos mais velho que o T-Rex. Pode ser reconhecido pelas espinhas neurais nas costas. Com essa ajuda, conseguia assustar predadores e parecer ainda maior do que realmente era. Era um dos poucos dinossauros que sabiam nadar. Teremos 5 rounds e mais um bônus. Os lutadores receberão 1 ponto para cada round. E então irão encarar uma batalha final. O maior indivíduo dos T-Rex foi o Scott. Só as suas pernas eram mais altas do que uma cesta de basquete. E se alongasse as costas, seria mais alto do que um prédio de 4 andares, maior do que o trampolim mais alto das Olimpíadas. Sua altura equivale a quase 7 adultos. Seus pés deixavam pegadas no chão do tamanho de um cachorro grande. E embora os membros anteriores tivessem apenas 1 metro de comprimento, o T-Rex era o dinossauro mais perigoso de sua época. O espinossauro caminhava e corria inclinando-se para o chão. Era mais longo do que um ônibus escolar. Seu crânio era um dos maiores entre todos os dinossauros e parecia como o de um crocodilo moderno. Tinha até 1,5 metros de comprimento. Possuía uma vela, espinhas neurais nas costas do tamanho de um humano adulto. Suas patas traseiras eram muito maiores do que as do T-Rex e tinham apenas 25% do comprimento de todo o corpo. Sua cauda era alongada e mais maciça do que a do rival de hoje, por causa da maneira inclinada com que andava. Ela tinha que equilibrar o corpo pesado na frente. Então, o espinossauro era maior do que o T-Rex e o primeiro ponto vai para ele. Passando para a próxima categoria, peso. Não, quero dizer, muito peso. Se colocarmos o T-Rex em uma balança, precisaremos de pelo menos 4 SUVs grandes para equilibrá-lo, 14 toneladas. O animal terrestre mais pesado é o elefante africano, que perde para o antigo dinossauro por 2 vezes. Não fosse pelos ossos, esse peso poderia ser ainda maior. Eles eram ocos para que o T-Rex pudesse permanecer rápido e ágil. Caso contrário, seria quase 2 vezes mais pesado e muito mais lento. Quando o espinossauro corria atrás de sua presa, ele causava um pequeno terremoto. Seu peso era o de uma SUV a mais do que o T-Rex, cerca de 18 toneladas no total. E assim como o concorrente, tinha ossos ocos. Mas ainda era mais pesado do que um grande helicóptero de carga. Então, nessa rodada, o espinossauro vence novamente. E o placar agora é de 2-0. E no próximo round, vamos para a agilidade. A velocidade máxima do espinossauro era de cerca de 33 km por hora. Em geral, os cães modernos podem correr nessa velocidade. O homem mais rápido do mundo, o Usain Bolt, pode atingir 43 km por hora. Assim, o espinossauro poderia alcançá-lo em uma longa distância. Mas também era um dos poucos dinossauros que sabiam nadar. Isso lhe dava a capacidade de comer peixes e os ancestrais das arraias modernas. E se fosse encurralado por outros predadores, ele sempre poderia escapar e se esconder na água. Por outro lado, o T-Rex só conseguia andar na água na profundidade que suas pernas alcançavam. Os cientistas discutem o quão rápido o T-Rex conseguia correr. Alguns dizem que chegava a 17 km por hora. Nesse caso, o Usain Bolt poderia facilmente fugir dele. Outra estimativa é de 72 km por hora. Nesse ritmo, o T-Rex poderia ir de Nova York a Filadélfia em cerca de 2 horas. Era tão rápido quanto um carro moderno. Se você conhecesse um T-Rex em um Jeep Safari, provavelmente não escaparia dele. Além disso, o T-Rex fazia curvas muito bem, usava a cauda para manter o equilíbrio, e ao mexê-la, ele poderia virar e mudar de direção muito rapidamente. Por essa velocidade e agilidade, o T-Rex consegue seu primeiro ponto, 2-1 a favor do espinossauro. E seguimos em frente. A do espinossauro é difícil de ser determinada devido à variedade da sua alimentação. Era um pouco semelhante à dos ursos pardos. Ele se alimentava principalmente de peixes, além de arraias e outros animais marinhos.
Os cientistas afirmam que o espinossauro era altamente inteligente, porque costumava comer coisas que não conseguia pegar por conta própria. Sim, esses dinossauros esperavam até que alguns predadores maiores terminassem sua refeição e se alimentavam das sobras. A principal ferramenta do tiranossauro era a mandíbula. Ela tinha o poder de uma mordida de crocodilo. Isso significa que o animal podia quebrar facilmente até ossos muito grandes. E você não estaria seguro, mesmo se estivesse sentado em um carro. A força da mordida era suficiente para dobrar metal. A segunda técnica do T-Rex era a investida. Imagine um grande caminhão vindo em sua direção em alta velocidade. Esse ariete poderia derrubar até mesmo uma parede de tijolos. Além disso, tinha membros poderosos e uma cauda usada para derrubar os oponentes e mantê-los imóveis no chão. Então, o T-Rex era um lutador mais brutal e capaz. Ele ganha 1 ponto por isso, e o placar fica empatado, 2-2. E agora é a hora do Round Bônus, o prêmio da audiência. Enquanto isso, os dinossauros estão fazendo uma pequena pausa. O T-Rex é uma verdadeira estrela da cultura pop. Você pode o ter visto em filmes, jogos e até memes. Uma vez o rosto do T-Rex estava até em selos postais. E os fósseis mais famosos do mundo, claro, são do esqueleto do T-Rex no Museu Americano de História Natural. Mas essa popularidade levou a muitos mitos sobre ele. O T-Rex conseguia ver objetos imóveis. Você não poderia fugir dele apenas ficando parado. Além do mais, a visão dele era 13 vezes melhor do que a humana. E o olfato era excelente. Ele poderia rastreá-lo como um cão de caça. Ao contrário do T-Rex, o espinossauro não é nem um filme nem uma estrela de museu. Hoje não há esqueleto completo pertencente a este dinossauro. Agora, os cientistas estão procurando fósseis de espinossauro. Então, em um futuro próximo, provavelmente descobriremos o quão épico esse cara realmente era. A rodada de bônus não tem efeito na pontuação, então ainda estamos empatados, 2-2. A última rodada decidirá tudo. Ferramentas de combate. O espinossauro usava os dentes para obter comida. Eles eram um pouco maiores do que o dedo humano e afiados como uma agulha. E havia 7 deles na ponta da mandíbula. Mas eram muito curtos para causar qualquer dano aos grandes dinossauros. O resto dos dentes ficava no fundo da mandíbula e eram usados para mastigar. Outros dinossauros temiam as garras do espinossauro. Um dos polegares dele podia ser tão longo quanto a distância da ponta dos nossos dedos aos cotovelos. E este polegar terminava em uma garra afiada em forma de gancho, que podia deixar uma grande marca na pele até mesmo dos maiores dinossauros. Agora vamos dar uma olhada nas ferramentas de luta do oponente do espinossauro. Nós sabemos sobre a força da mordida do T-Rex, que poderia ter sido ainda maior se os dentes em forma de cone fossem mais fortes. Eles eram do tamanho de uma banana grande. Isso os tornava extremamente afiado nas pontas, mas o esmalte era bem fino. Outra ferramenta eram as garras, afiadas como navalhas e tão grandes quanto um controle remoto de TV. E a cauda era tão grande que um golpe com ela poderia derrubar até mesmo um dinossauro muito grande. É hora de deixar nossos lutadores voltarem ao ringue. Durante o intervalo, o T-Rex perseguiu um pequeno dinossauro e correu para a costa. O espinossauro estava nadando na água em busca de algum lanche. O T-Rex avança primeiro. Ele atinge sua velocidade máxima e tenta usar a sua investida. Mas o espinossauro consegue pular para o lado. O ágil T-Rex se vira rapidamente e derruba o oponente com sua enorme cauda. Em seguida, tenta esmagá-lo com o pé. Mas o espinossauro começa a girar seus membros e arranha o rival, o que lhe dá tempo para se levantar. Mas no segundo seguinte, o T-Rex morde com força. O espinossauro decide recuar em direção à água. O T-Rex o persegue até que esteja com a água pelo pescoço. Não pode persegui-lo mais porque não é muito bom nadando. O espinossauro não quer continuar a luta e nada para um lugar mais seguro. E assim, o T-Rex vence a luta e leva o título de campeão de todos os dinossauros terrestres. Nós estamos indo embora? Ah, ok. Que bom que o pessoal de casa não consegue sentir o cheiro disso. Esses caras fedem. Você está tentando entrar escondido nos labirintos escuros das antigas pirâmides em busca da imortalidade. Então, desvenda o enigma da fechadura e ouve um barulho alto. Tudo ao seu redor começa a tremer, e dá para ver uma enorme porta aberta. A sala está cheia de ouro e pergaminhos antigos. Uma grande tigela dourada cai bem ao lado de seus pés. Mas você a chuta para o lado e segue em frente, porque foi até lá com um propósito diferente. De repente, ouve passos. Aí se esconde atrás de um pilar rapidamente e vê um homem aparecer das profundezas da sala. Você está com medo, pois o velho se parece com uma múmia viva. A pele dele é seca e esticada sobre o esqueleto. Ele prende o cabelo comprido para trás como uma cauda de um vestido.
E o cara está sorrindo? O homem o convida para se sentar ao lado dele. Acontece que ele é a última pessoa de uma antiga civilização que queria descobrir o segredo da imortalidade. E conseguiu. 3.000 anos atrás, essa tribo fez um ritual. Eles dançaram ao redor de uma fogueira e um caldeirão enorme. E causaram uma grande tempestade com essa dança. E um segundo depois, um enorme raio atingiu o caldeirão. Uma coluna de luz azul surgiu por vários minutos. Durante esse tempo, toda a tribo continuou a dançar e cantar. Quando a tempestade passou, o líder da tribo aproximou-se do caldeirão. Restavam apenas algumas gotas. Ele as despejou em um frasco e bebeu. No segundo seguinte, o corpo dele começou a brilhar e ele se sentiu mais forte do que nunca. Era o elixir da imortalidade. Esse homem havia celebrado recentemente seu aniversário de 3.000 anos. Ele recebeu todo o conhecimento disponível para alguém do seu tempo e vagou pelo mundo ensinando outras pessoas. Mas então, estranhamente, decidiu se trancar em uma pirâmide e viver sozinho a eternidade. Como recompensa por sua inteligência e destreza, o velho lhe dá aquele mesmo frasco de elixir. Você bebe algumas gotas e sente uma sensação de queimação espalhar-se por todo o corpo. Suas mãos ficam extremamente fortes. O fogo diminui e a partir desse momento você é imortal. Porém, há uma condição. Viverá para sempre, mas seu corpo envelhecerá infinitamente. Um dia, você vai se transformar em um velho homem magro. Na saída do avião, ao voltar para casa, centenas de jornalistas o esperam. Câmeras, flashes, microfones. Agora você é uma verdadeira celebridade e tem que decidir como passar seu tempo infinito na Terra. Enquanto seu corpo é jovem, é hora de fazer tudo o que temia antes. Assim, você passa os próximos 20 anos de sua vida viajando pelo mundo. Já esteve no Everest, a montanha mais alta do mundo. Desceu até a Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da Terra. Surfou no Havaí e esquiou nos Alpes. Até foi ao Polo Norte em um trenó puxado por cães. Finalmente esteve na Estação Espacial Internacional como turista. Você não tem medo de nada, porque sabe que viverá para sempre. Agora parece ter 40 anos, e quando vai a uma boate para dançar até de manhã, todos olham em sua direção com espanto. Mas você se sente tão jovem. Então, é hora de alguns novos hobbies. Dançar funk? Por que não? Ah, aqui está o porquê. Você se mexe e seus ossos estalam como os de um velho. E isso é porque tem 50 anos agora. É hora de uma mudança de carreira e você decide que precisa adquirir cada tanto de conhecimento que está disponível para a humanidade. Leva em torno de 10 anos para fazer uma graduação nas melhores universidades do mundo. E entende como funciona o mecanismo da nossa civilização e o administra. Agora, além da imortalidade, você tem uma fortuna enorme. Mas, ao se olhar no espelho, não se sente feliz. Você começa a envelhecer. Seu cabelo não é mais tão sedoso quanto costumava ser. E há rugas em todo o seu rosto. Mas 60 anos não é nada comparado ao infinito que há para viver. Então agora seu objetivo é encontrar uma maneira de aumentar a juventude do seu corpo. Para fazer isso, você pega seu microscópio e começa a estudar o processo de envelhecimento. Nosso corpo é como um enorme quebra-cabeça de grandes blocos, que por sua vez são os órgãos. Eles são feitos de blocos menores, os tecidos, que se agrupam para formar um órgão funcional. Todos os tecidos são construídos por blocos muito menores, as células. Quando somos jovens, elas são pequenas e ativas, e continuam se multiplicando e se renovando. Isso mantém nossos tecidos e órgãos como novos. Mas à medida que envelhecemos, perdem essa capacidade, então se multiplicam menos ativamente. Aumentam de tamanho e têm baixo desempenho. E assim como as peças de carros antigos, começam a funcionar mal e a estragar. Então acende aquela luz do painel, verificar o motor. Assim, você trabalha no laboratório para criar uma poção que fará com que suas células continuem se dividindo e funcionando. E passa por outros 10 anos da sua vida fazendo isso. Agora você parece muito velho, mas o resultado dos seus 10 anos de trabalho é um fracasso. Como outros cientistas, sua conclusão é de que as células perdem a capacidade de se regenerar em uma certa idade. Elas não conseguem mais compensar os danos que vários fatores nos causam. Foi por esse motivo que o chefe da antiga tribo, de 3.000 anos, decidiu se esconder na pirâmide. Ele se isolou de qualquer dano externo para que o corpo dele não ficasse exposto a qualquer perigo. Trancar-se em um lugar seguro parece ser a única saída. O ar na pirâmide não tinha bactérias nocivas,
mas era tão seco que transformou o corpo do velho homem em uma múmia real. Seu dinheiro lhe permite construir uma estufa chique, portanto o interior da sua mansão é forrado com plástico hermético para protegê-lo das bactérias. Cada peça da mobília interior está devidamente envolvida. Também será necessário usar um traje espacial vedado com um tanque de ar purificado. E o mais importante, vários helicópteros baixam uma cúpula de vidro sobre a sua casa. Agora, este aquário é sua casa para sempre, literalmente para sempre. Todos os seus convidados e funcionários também devem usar ternos herméticos para não infectá-lo com nada. Ah, é hora do jantar. Alguns tubos de comida. Parece decepcionante. O problema dos alimentos é que contém bactérias e germes. Em geral, nossos corpos lutam contra eles com facilidade e comemos um hambúrguer sem pensar nos problemas. Mas seu corpo pode não ser capaz de lidar com isso. Portanto, a partir de agora, você deve comer apenas alimentos especialmente processados. Algumas décadas depois, só irá ingerir fórmulas nutricionais para manter seu estômago fora de perigo. Mas ainda dá para sair e dar um passeio. Para isso, precisará de uma bolha hermética, com uma roda como aquela na qual os hamsters brincam. Você pode andar pelas ruas e admirar sua cidade, que aos poucos começa a ficar parecida com um filme futurista. Placas de neon, carros voadores, hologramas e robôs por toda parte. Ei, é seu aniversário de 200 anos. E seu presente para si mesmo é um veículo voador especial no qual pode viajar ao redor do mundo com segurança, sem tocar em nada ou ninguém. Toda essa tecnologia o faz se sentir jovem novamente, mas seu rosto está triste. Tudo se resume ao seu cérebro. Ele envelhece como o resto do seu corpo. E o cérebro humano, como um computador, tem um limite de memória. Toda a sua vida agitada, todas as ondas que pegou surfando e saltos de paraquedas estão registrados naquele computador como arquivos de vídeo. E há muitos desses arquivos por aí. Quando você grava um novo evento em seu cérebro, ele apaga algo antigo e desnecessário da sua memória. Por exemplo, a fórmula para encontrar a área de um trapézio. Naturalmente, você deseja expandir sua memória e pode inserir um pendrive extra no seu cérebro. Isso resolve o problema para as próximas décadas, mas seu corpo continua envelhecendo. No ano de 2300, surgem notícias sobre um avanço científico. Foi criado um computador para o qual é possível transferir a consciência. E agora, esse computador está na sua casa, mas você está com medo. A identidade de cada pessoa é feita de memórias e pensamentos, mas ao transferi-las para um computador, você ainda será você? Ou será apenas uma cópia? Então, o que acontece com você como pessoa? O medo e a desesperança tomam conta. A imortalidade é um grande presente e um grande fardo. Você está sozinho. Sua família e amigos não estão aqui 200 anos após se tornar imortal. Tudo o que tem agora é um corpo velho anormal. E está meio com raiva de si mesmo por ser imortal. Você está preso em um barco navegando pelo rio Amazonas sob o sol escaldante. Conforme confere o mapa, seu barco começa a balançar para frente e para trás. A água está começando a ficar mais intensa, então você se segura para salvar a sua vida. Você enfia o mapa no bolso e tenta assumir o controle do barco. Você atinge algumas pedras irregulares e se abaixa para evitar galhos de árvores. De repente, seu barco bate em uma pedra grande e vira. Você está nadando na água verde turva. Enquanto tenta o seu melhor para chegar à costa, seu barco é levado pela água. Debaixo d'água, encontra um novo mundo de animais bizarros e perigosos. Os peixes candirus são criaturas semelhantes a cobras que podem crescer até 40 centímetros de comprimento. Os pirarucus podem pesar mais do que um homem adulto e são mais compridos que a maioria dos jogadores de basquete. São os maiores peixes de água doce da América do Sul. Eles têm um sistema de guelras híbrido que os força a subir à superfície a cada 5 a 15 minutos para respirar oxigênio para sua grande bexiga natatória. Você sai nadando da água turbulenta e se seca. Ah não, seu mapa está completamente encharcado. Não há como chegar ao seu destino sem ele. Você se aventura na densa floresta tropical, afastando os galhos e folhas. Conforme se aprofunda, nota algo em uma árvore. Quase não se move, mas tem garras afiadas e uma pelagem esfarrapada. O animal estende o braço para outro galho e tenta se puxar para cima, sempre tão devagar. As preguiças dormem mais da metade do dia e só saem das árvores uma vez por semana. Elas ficam tão imóveis que às vezes crescem algas e musgo em seu pelo.
A floresta tropical fica mais densa a cada passo, até que quase não há mais luz do sol iluminando o caminho à sua frente. Você percebe uma figura o seguindo. A cada graveto em que pisa, pode ouvir um som fraco e bem próximo rastejando. Você começa a andar um pouco mais rápido e o som o alcança. Então, você sai da parte densa e segue por um caminho estreito até chegar a um penhasco. Aqui não dá para andar normalmente, então você segura o penhasco e anda de lado, cruzando as colinas. Você se move lentamente com o rio 9 metros abaixo. Você move o pé direito e algumas pedras caem no rio. Você segue adiante e dá um passo em falso. Você está prestes a cair, mas se segura em um grande galho de árvore e se levanta. Então, nota alguns sapos venenosos coloridos a centímetros de seus dedos. Tocar em qualquer um desses sapos pode ser extremamente perigoso e prejudicial, apesar de seus lindos padrões de cores. O sapo venenoso dourado é um dos animais mais venenosos do mundo. Um deles pula bem ao seu lado, então você solta o galho e cai de volta no rio. Você está sendo levado pelo rio até que alcança uma corrente calma. Logo abaixo há um cardume de piranhas nadando com seus dentes afiados. A cor vermelha da pele delas é inconfundível, então você sai nadando como um atleta olímpico. As piranhas comem qualquer coisa ao seu alcance, não importa o tamanho. Você se agarra a um tronco e escala uma pequena pedra para recuperar o fôlego. Há uma enorme enguia elétrica embaixo da rocha. Apesar do nome, elas são mais parecidas com bagres do que com enguias. Elas usam seus poderosos 600 volts de eletricidade para se defender e pegar comida. Você está preso, a menos que seja como o basilisco comum e possa correr na água como faz um jet ski. Esses incríveis lagartos têm membranas especiais nos dedos dos pés e podem correr até a distância de uma quadra de basquete sobre a água. Você pula em um monte de pedras até chegar à terra. Você continua caminhando ao longo da margem do rio até encontrar uma rocha em movimento. Esfrega os olhos e a vê se movendo novamente. É uma tartaruga com aparência de dinossauro que se assemelha a um crocodilo com armadura. A mata-mata é uma espécie de cágado de água doce que se disfarça de acordo com seus arredores para capturar suas presas. Sua cabeça se estica mais do que seu corpo. Você passa por ela e continua. Você volta à floresta adentro e encontra um local para descansar. Espere, tem formigas gigantes por toda parte. Elas são as maiores formigas do mundo e podem produzir uma das picadas mais dolorosas que existem, até mesmo comparável à picada de uma vespa. Você imediatamente se levanta e procura outro lugar para descansar. Conforme continua caminhando, tem a mesma sensação de que está sendo seguido. Dá para ouvir algumas folhas farfalhando, mas está escurecendo e não há como saber. Você encontra um pequeno local agradável para fazer uma fogueira e contar seus carneirinhos. Mas na Amazônia, tudo pode ser uma ameaça. Exceto aquelas lindas capivaras vagando por ali. Elas vivem em grupos próximos a fontes de água. São os maiores roedores do mundo. Não é preciso se preocupar com elas se estiver perdido no meio da floresta amazônica. De repente, você sente algo deslizando nas proximidades. Olha para baixo e vê uma enorme anaconda, ou sucuri para os íntimos, prestes a atacar. Essas são as cobras mais pesadas do mundo, que podem crescer até 6 metros de comprimento e têm um grande apetite. Você se levanta e sai correndo. Eba, você encontrou uma caverna decente para dormir. É dia novamente e você ainda está vivo. Continua caminhando ao longo da floresta tropical. Você conseguiu encontrar um café da manhã para aumentar suas energias para o resto do dia. Então, vê algo em uma árvore que parece um galho. Mas na verdade, é um urutau, um mestre do disfarce, que pode ficar imóvel por dias em galhos de árvores quebrados. Esses pássaros bizarros usam esses galhos como seu lar permanente, onde colocam seus ovos e ficam relaxando o dia todo. Você continua seu caminho pela floresta tropical e vê uma aranha armadeira rastejando em um galho de árvore bem na sua frente. 8 dessas espécies podem ser encontradas na região amazônica. Elas são algumas das aranhas mais agressivas e venenosas que existem. Então, você faz um grande desvio e se afasta dela. Você sente alguém caminhando ao seu lado novamente, mas ainda não consegue descobrir o que é. Você vê um penhasco íngreme, com uma cachoeira caindo em um grande lago à sua frente. Parece tranquilo, até enxergar um bando de jacarés azus se reunindo ao redor da margem. Eles são os maiores predadores de todo o ecossistema amazônico e se alimentam de tudo que se move. É uma vantagem você estar em um terreno elevado, caso contrário... Uou! Você escorrega e cai no rio, na parte profunda. Até agora, nenhum jacaré azul viu. Você nada debaixo d'água e tenta chegar à margem oposta.
Conforme sai e se seca, percebe alguns grandes pontos pretos em seu corpo. Você tenta puxá-los, mas eles seguem lá, agarrando com bastante força. A sanguessuga gigante da Amazônia encontra seu alvo rastreando movimentos e sombras. Uma vez que se fixa na pele, é extremamente difícil retirá-la. A melhor maneira de fazer isso é deslizar o dedo próximo à boca e puxá-la lentamente. Você consegue tirá-las do seu corpo e vê que os jacarés azuis estão nadando em sua direção. Você está preso à parede, com um lago de répteis famintos se aproximando. De repente, um golfinho rosa salta da água e espirra em cima deles. Os botos cor-de-rosa podem ser maiores que um homem e são as celebridades da Amazônia. Os cientistas acreditam que sua cor vem dos capilares sanguíneos em sua pele. A Amazônia tem até tubarão cabeça chata. Esses peixes carnívoros gigantes são ameaçadores para os humanos e podem nadar tanto em água doce quanto em água salgada. Esses tubarões atacam qualquer coisa ao seu alcance, incluindo outros tubarões. O boto cor-de-rosa distraiu os jacarés, então você sobe a falésia e tenta encontrar a melhor maneira de escapar. Logo abaixo estão as mandíbulas abertas esperando que você caia. Você tem sorte de escalar até o topo, mas quando dá um impulso para cima com os braços, a primeira coisa que vê é uma onça pintada olhando diretamente para você. Essa é a criatura que estava te seguindo esse tempo todo. Você se levanta enquanto ela começa a rodeá-lo, cronometrando seu ataque. Você sabe que não pode enfrentar uma onça pintada, nem pode fugir dela. Então pega um grande galho de árvore do chão para se defender. Ela pula em você, mas você se abaixa a tempo. A onça pousa na água longe dos jacarés azuis. Ainda bem que esses gatinhos grandes são excelentes nadadores. Você se levanta e continua. E para sua surpresa, encontra seu barco novamente. Você conserta tudo e sai navegando da Amazônia. 10 de abril de 1912. Você está na costa do Oceano Atlântico, em uma pequena cidade portuária. Centenas de pessoas, e você entre elas, embarcarão num imenso e majestoso navio. Ele tem o triplo do comprimento da Estátua da Liberdade. O navio é considerado a embarcação mais avançada e inafundável de seu tempo. Dá para ver centenas de janelas de cabines luxuosas no convés dele e o escrito Titanic no magnífico casco de ferro. Neste dia, o famoso transatlântico partiu para sua primeira e última viagem de Southampton para Nova York. Mas agora, você verá uma história alternativa. Você ouve um membro da tripulação anunciando o início da viagem do Titanic. O navio navega da África para as Bermudas. E a causa da sua catástrofe não será um iceberg. Durante 4 dias, o Titanic navega pelas águas do Atlântico Norte. O sol aquece tanto o navio que durante o dia, todos os passageiros ficam sentados dentro do navio. Ao entardecer, quando uma brisa fresca paira sobre o oceano, todos sobem para o convés para assistir ao lindo pôr do sol avermelhado. É meia-noite do dia 15 de abril. Você está sentado na sua cabine lendo um livro. Geralmente você está dormindo a esta hora, mas agora está apenas folheando página por página. Então fecha o livro e olha ao redor da cabine. E sente como se alguém estivesse te observando. Você levanta e começa a suar frio. Uma sensação inexplicável de ansiedade permeia seu corpo e dá arrepios. Você olha pela janela da cabine, onde os respingos do oceano batem no vidro, mas não consegue ver nada. Há uma névoa densa lá fora. Você sai da cabine. Além de você, vários passageiros também deixaram suas camas por causa do aumento da sensação de perigo. Eles te cumprimentam e perguntam o que há de errado, mas ninguém sabe. Você vai até as escadas para sair no convés e ver a situação. Nesse ponto, o chão desaparece sob seus pés. Um forte impacto te faz cair. Um estrondo reverbera pelo Titanic. Você se levanta e vê mais e mais pessoas saindo de suas cabines. Você corre escada acima e encontra um membro da tripulação. Ele não diz nada, mas seus olhos estão arregalados de medo. Você sobe no convés e quase não consegue ver nada. Uma névoa espessa e úmida paira sobre o navio. Vários passageiros estão com as mãos na cabeça, como se estivessem com dor de cabeça. Você vê o capitão e pergunta o que aconteceu. Ele admite que não tem ideia de onde vocês estão. Você vê uma bússola na mão dele. A seta gira em diferentes direções. É impossível determinar onde exatamente o navio está agora. Curiosamente, o Triângulo das Bermudas não existia antes de 1964, mas os primeiros relatos de navios perdidos nesta área datam de meados do século XIX. Outro impacto. Desta vez você consegue ficar de pé. Parece que algo grande acabou de atingir o navio. Você corre para a grade na borda do convés e olha para o mar. Através da névoa branca, percebe uma enorme barbatana de tubarão. Você não viu o tamanho todo dele, mas pelo que viu, ele deve ser tão longo quanto um vagão de trem.
O tubarão sai nadando, mas depois de alguns segundos você consegue ver a barbatana dele novamente. Ele rapidamente se aproxima do navio e agarra o casco de ferro com suas enormes mandíbulas. O deck está tremendo. Você consegue ouvir o barulho do metal. Parece que este enorme predador acabou de fazer um buraco no casco. Apenas uma criatura no planeta consegue fazer isso: o megalodonte. Ele é um antigo predador marinho que media quase 18 metros de comprimento e não tinha concorrentes no oceano. Estava no topo da cadeia alimentar. Acredita-se que esse tubarão desapareceu há milhões de anos, mas exploramos apenas 5% dos oceanos. Aqui, ele está vivo e nadando nas águas misteriosas do Triângulo das Bermudas. Todos a bordo do navio estão em pânico. Pessoas do convés inferior estão correndo escada acima. O Titanic afunda lentamente e se inclina para o lado. Todos vão para os botes salva-vidas, mas ninguém se atreve a entrar neles enquanto o enorme monstro está por perto. A proa do navio submerge na água. Você fica do lado esquerdo do convés e vê o megalodonte arrancar pedaços do casco de ferro. Você grita para as pessoas na área da popa, dizendo que o megalodonte está ocupado e elas têm tempo para evacuar. Os primeiros barcos de resgate com passageiros descem para a água. Alguns passageiros simplesmente pulam no mar. Felizmente, a água é muito mais quente do que no local onde o Titanic realmente afundou. Você coloca um colete salva-vidas e pula também. O megalodonte ataca o navio e o arrasta mais para o fundo. O cheiro da cozinha do Titanic deve tê-lo atraído. Você se vê entre os destroços e os botes salva-vidas do navio. A névoa finalmente está subindo. O céu estrelado e a lua iluminam a superfície do mar. As pessoas te ajudam a subir a bordo de um barco de resgate. Todos tentam navegar para o mais longe possível do navio que está afundando. Você vê o enorme tubarão nadando ao redor do Titanic. Nesse momento, algo o distrai e o predador vai embora. Mais da metade do navio já está abaixo da superfície, e a outra metade parece uma vela saindo da água. O oceano está calmo, o céu está claro e sem nuvens. Não há vento. Ao lado, você vê uma onda enorme crescendo atrás do Titanic. Ela tem cerca de 15 metros de altura, como um prédio de 5 andares. Ela derruba o navio com tanta facilidade, como se ele fosse feito de papel. A onda monstruosa se dissolve na água tão rápida e inesperadamente quanto apareceu. Você acabou de testemunhar um vagalhão. Esse fenômeno ocorre em todo o mundo. Ondas enormes aparecem de repente, destroem navios e desaparecem sem deixar rastros. Os cientistas ainda não sabem determinar sua natureza exata, mas de acordo com a teoria mais popular, essas ondas são formadas por vampirismo cinético. Sob certas condições naturais, as ondas se acumulam e trocam energia cinética. Entre todas as ondas que existem, existe uma onda vampírica que absorve a energia de todas as outras. Quando muita energia é acumulada, uma onda enorme cresce e mostra toda a sua força. Alguns acreditam que o frequente desaparecimento de navios no Triângulo das Bermudas ocorria por causa de vagalhões. As pessoas nos botes se acalmam. Alguém dispara um sinalizador para o céu. Você olha para o oceano e vê a barbatana triangular do megalodonte emergindo da água. Ela é do tamanho de um veleiro e está vindo na sua direção. Você rema o mais rápido que pode. As pessoas estão gritando e pedindo ajuda. Não há como escapar. O lendário monstro está cada vez mais perto. A cabeça do tubarão aparece sob a superfície. Ele abre sua enorme boca cheia de centenas de dentes afiados. Cada um deles tem o tamanho da palma da sua mão. O bote caberia inteirinho na boca do tubarão. Ele é capaz de engolir vocês inteiros. O tubarão para e fecha a boca a um braço de distância do bote. Você consegue ver a água borbulhando ao seu redor. Das profundezas do oceano, vários tentáculos gigantes atacam e envolvem o megalodonte. Eles puxam o tubarão para baixo. Você olha para o lado e vê um brilho roxo com um círculo preto no centro. Alguém no bote percebe. As pessoas começam a gritar. "Ele está olhando para nós!" grita uma mulher. Depois de um segundo, você fica arrepiado e um calafrio percorre todo o seu corpo. Este brilho roxo é o olho de alguma coisa. E o círculo preto é a pupila. A criatura que está olhando para você agora é tão grande que o barco parece um grão de arroz para ela. É o Kraken. A lula gigante. Um antigo monstro que afundou centenas de navios, mas cuja existência ainda não foi provada por ninguém. Felizmente, o bote em que você está é muito pequeno para interessar ao Kraken. Você consegue ver seus olhos se afastando cada vez mais. Enormes tentáculos puxam o resistente megalodonte para as profundezas. 1 hora se passa e outro grande transatlântico chega aos destroços do Titanic. Todos os passageiros são resgatados. Você olha para trás, para o mar calmo, para o lugar por onde o Titanic recentemente navegou. Você sobe a bordo do navio de resgate e promete a si mesmo
nunca mais embarcar em uma viagem marítima novamente.